Sejam muito bem-vindos, turma, à nossa sétima aula de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tema da nossa aula de hoje, Fundamentos do Transporte. Basicamente, a nossa aula de hoje vai ser falar sobre os tipos de modais e como eles são desenvolvidos no Brasil, tipo, o quanto que é movimentado em cada área de transporte, quanto se movimenta no ano através de ferrovias, através de rodovias e assim por diante. É uma aula com mais números, mais dados e bem tranquila também, pessoal. Começamos aqui com um breve gráfico, onde nós temos a escala de fluxo de transporte e o tipo de demanda. Vamos lá, nós temos aqui o tipo de demanda. Demanda de passageiros, demanda de cargas. Toda vez que a gente fala de transporte, seja navio, ônibus ou aviões, etc., você vai ter dois tipos de cargas. A carga normal, que seria transação de produtos, e teríamos o passageiro. Dois tipos de transações, com passageiros e com cargas. Nós temos aqui nas vias urbanas. Qual o tipo de modal usado na via urbana? Para passageiro, nós temos ônibus, trem, metrô, automóvel particular, táxi, van, Uber e etc. Cargas. Nós já movimentamos na via urbana. Caminhões, van, motocicletas. São tipos de veículos utilizados para se fazer algum transporte de carga. Quando se fala de vias interurbanas, nós temos ainda ônibus, automóveis, aviões e trens. Em relação a cargas, nós já temos caminhões, trem, navegação e duto. E vias internacionais. Para o transporte de passageiros, via internacional, nós temos ônibus. Então, ônibus seria, por exemplo, América do Sul, do Brasil para a Argentina, Brasil para Paraguai. Você pode ir de ônibus. Automóvel particular, mesmo caso do ônibus. E aviões, aí já atravessando o mundo, saindo do Brasil, indo para o Japão, para a Itália, para a Europa, etc. E também nós podemos levar cargas para outros países, através principalmente de navegação, caminhões nesses setores que a gente, por exemplo, que não atravessa o oceano, então a gente vai de caminhões, tipo Brasil, Paraguai, Argentina, etc. Trem, avião e até mesmo dutos. Nós temos aqui, pessoal, sistema intermodal e multimodal. A otimização das operações de transporte inclui a utilização conjunta de vários tipos de modais, de forma a obter o máximo de cada um deles. É trabalhar, por exemplo, saiu de Cristalina, vai de caminhão até um porto. Aquele porto ou ferrovia, você pega a ferrovia que vai até um porto realmente, que quando eu falo porto, lembre-se que tem porto seco e os portos normais. Por exemplo, Porto de Santos é um porto normal, onde vai ter navios. Porto seco é onde vai ter embarcação de ferrovias. Por exemplo, em Araguari. Mandou produto para Araguari, lá embarca no trem, esse trem vai parar lá em São Paulo, no Porto de Santos. Ali embarca em um navio e esse navio vai parar nos Estados Unidos, no Japão, na China, etc. Isso é utilizar o melhor de cada transporte. Ainda, é a integração de todos os tipos de transporte. Então, sistemas intermodal e multimodal é a integração de todos os tipos de transporte. Aquela carga ela vai começar de caminhões, vai pegar trens, depois vai entrar em navios ou aviões e vai atravessar vamos supor assim, vai atravessar países. Chegou no porto de destino, ali vai pegar novamente outros caminhões ou trens até chegar na cidade, estado de destino naquele outro país. Visa eficiência, rapidez e segurança. Não podem ser comparados separadamente quando se decide transportar qualquer mercadoria. Eu vou transportar soja para a China. Eu preciso buscar eficiência, rapidez e segurança. Não adianta eu querer, não, aqui não vai ser eficiente, mas vai ser rápido. Não adianta. Por quê? É aquela mesma questão. Se você pegar um time, se ele for só eficaz, por exemplo, o eficaz seria a rapidez, e não for eficiente, ele pode até fazer gol.
mas os jogadores vão estar acabados. Se ele for um time eficiente, que toca a bola, que joga, que não mata os seus jogadores e eficaz a ponto de fazer gol, gente, é o melhor time possível. O time bom não é só o que ganha partida, é aquele que ganha partida sem sobrecarregar os seus jogadores. Agora aquele time que ganha as partidas aos trancos e barrancos, uma falta em cima da outra, vários cartões amarelos e vermelhos num jogo ali, falta em cima de falta. Ah, ganhamos o jogo, tá, ganhou. Mas no outro jogo, a gente não pode pensar só em um jogo, a gente tem que pensar que tem outros jogos. Por exemplo, uma Copa do Mundo. Um cartão amarelo faz toda a diferença na Copa do Mundo, porque se ele ganhar outro cartão amarelo, ele fica um jogo sem jogar, e aquele jogo pode ser decisivo. Por exemplo, peguei um time fraquinho aqui, vamos pegar aqui o Japão, Brasil e Japão. Aí o melhor jogador do Brasil tomou um cartão vermelho contra o Japão. No próximo jogo ele não vai jogar. E o próximo jogo foi contra a Alemanha. O Brasil perdeu seu melhor time porque ele não foi eficiente. Ah, ele ganhou? Ganhou, mas perdeu seu melhor jogador. Isso, gente, vale normalmente aqui para logística, para tudo na nossa vida. Não adianta nada eu ser eficaz, eu obter resultados, eu alcançar o que eu quero, mas aos trancos e barrancos. Porque eu vou chegar no topo e eu vou estar acabado. Aí eu não vou conseguir aproveitar a vitória. E se tiver outro desafio lá na frente, eu vou estar acabado. Então, não adianta. É aquela velha história, gente. Quando eu estiver subindo ao topo, eu preciso carregar uma escada. Eu subo o topo carregando uma escada. Por quê? Porque quando eu chegar ao topo, eu não sei o que vai ter lá para cima. Então eu já tenho que estar com a escada preparada para aquilo que vai estar acima do topo. Assim que as pessoas de sucesso se preparam. E não chegar, não, meu objetivo é chegar ao topo. Tá, chegou, e aí? E se tiver outro desafio na frente, você não estiver preparado? Fica ruim? Intermodalidade. Utilização conjunta de mais de um modal. O que é modal? Tipo de transporte. Então, rodoviário, ferroviário, hidroviário, de aviões, dutos, tudo isso são modais. Intermodalidade é eu começar a minha distribuição com caminhões, depois mudar para ferrovia, depois mudar para hidrovia ou talvez para um aéreo. Isso é intermodalidade, é usar cada tipo de modal em cada fase da transferência do produto. Conforme a Lei 9.611, ela regulamentou a figura do operador de transporte multimodal, que pode realizar operações porta a porta, da origem ao destino, regidos por um único contrato. Isso aqui, então, operador multimodal. Isso aqui é algo mais difícil de ver. Por exemplo, eu começo caminhão, depois eu vou mudando de modais com o mesmo operador. É algo mais difícil de se ver. A necessidade de possuir ativos necessários à execução do transporte. Isso aqui seria uma empresa que tem cada etapa, por exemplo, ela tem um caminhão, ela tem um trem, ela possui um navio, é algo mais complicado de se ver. Multimodalidade, integração total da cadeia de transporte, de modo a permitir um gerenciamento integrado dos modais utilizados, bem como das operações de transferência com a aplicação de um único documento. Isso aqui então, gente, nós vamos fazer a transferência, eu vou pegar vários meios de transporte, mas o documento vai ser um só. Uma das maiores dificuldades apresentadas na utilização desta operação de transbordo de carga de um modal para o outro. Temos aqui os tipos de transportes, tipos de modais. Nós temos então rodoviário, que vai de caminhões, caminhonetes, ônibus, entre outros, aéreo, ferroviário, aquaviário e dutos. Cada um desses é um tipo de meio de transporte que a gente pode usar. Pode usar todos, pode usar um só. Fica assim, conforme for melhor para o cliente. Por exemplo, se dá para fazer o trajeto todo de rodoviário, bora de rodoviário. Não, é melhor fazer rodoviário até tal lugar, porque não tem ferroviário. Depois muda o ferroviário e finaliza todo o processo. Agora a gente vai ver cada um desses separado, bem tranquilo, tá bom? Só para a gente ter ideia de alguns números. Transportes e cargas através de rodovia. Primeiramente, gente, ideal para cargas de peso médio e para distância de 500 km com prazo de entrega em torno de 24 horas. Isso aqui é para a gente ter ideia. Então, quando eu devo usar a rodovia?
Quando for uma distância mais ou menos de 500 quilômetros, por exemplo, vou pegar aqui de Brasília para São Paulo, vai dar mais de 500 quilômetros, mas não vai aumentar muita coisa, e dá para fazer 24 horas. Então, o usual é o quê? Brasília, Cristalina, ou seja, o usual é o quê? É caminhões. Por quê? Porque está dentro desse padrão aqui, gente. A gente tem que ver o seguinte: quantas horas, quantos quilômetros a gente consegue rodar de caminhão? Por exemplo, tem gente que sai aqui de Cristalina para Espírito Santo e leva mais ou menos esse período. Vai rodar muito mais de 500 quilômetros e leva dentro das 24 horas eles conseguem fazer. Por exemplo, eles saem na segunda-feira carregado de Cristalina, na quarta-feira eles estão aqui de novo para carregar. Era mais ou menos assim que funcionava. Quando a gente carregava milho, normalmente o Espírito Santo compra muito milho, lá tem muita granja. E o que acontece? Eles tinham rodízio de caminhão, então na segunda-feira vinha os motoristas A, na terça-feira vinha os motoristas B, na quarta-feira vinham os motoristas A de novo. Alguns voltavam na quinta, mas muitos conseguiam já voltar na quarta-feira. Ou seja, em menos de 24 horas eles conseguiam ir, descarregar e já estar aqui de novo. Então, na segunda-feira eles carregavam e principalmente se carregasse segunda de manhã, na quarta-feira de manhã já estava aqui de novo. Outros, se carregasse mais no final do dia, aí só voltava na quinta-feira. Mas a maioria voltava na própria quarta-feira, isso para vocês terem uma ideia. Temos aqui através de ferrovia. Ela é indicada para carga pesada, com valor agregado relativamente baixo e ou menos visada, com prazo de entrega bem equacionado. Por exemplo, é interessante você levar televisores, notebooks, celulares em trens? Não compensa, gente. Caminhão é melhor. Agora, soja, minério, carvão, qualquer outro tipo de pedras, isso aí, gente, tudo convém carregar em trens. É mais fácil, gente, é mais barato, é menos perigoso. Quem que vai assaltar um trem carregado de soja? É muito difícil. Já o caminhão, para vocês terem ideia, é até mais fácil. Só que hoje, com a tecnologia, com os rastreios que se tem nos caminhões, hoje também não está fácil roubar carga. Já ficou algo mais difícil, porque não depende só do motorista. As próprias empresas, todos os caminhões são monitorados por satélite. O caminhão parou no lugar errado, fez um desvio, o pessoal já está sabendo o que está acontecendo, já está entrando em contato. O que aconteceu? Os caras conseguem jogar um comando para travar o caminhão não anda. Hoje está muito melhor essa questão. Então, se tinha roubos de carga de soja, de milho, tinha. Só que é algo assim, gente, muito. O que você vai fazer com um caminhão de soja? Só se tiver um cliente ali muito específico, você já roubar e já deixar numa fazenda ali, mas é muita cara de pau. De certa forma, a maioria dos produtores estão se unindo. Tem os produtores que não estão unidos? Tem. Como a gente sabe disso? O pessoal rouba defensivo, tem gente comprando, tem produtor rural comprando defensivo roubado, comprando soja roubada, estão cientes disso. Só que assim, vamos colocar aqui que é 1% dos produtores que estão aí nessa máfia. A grande maioria vive corretamente, porque eles também estão sujeitos a esses roubos. O trem, nesse ponto, assim, é muito mais difícil você roubar uma carga de soja de um trem. O caminhão antigamente era mais fácil, caminhão de gado e tal. Hoje não, quando você roubar uma carga de trem, é muito difícil, nem é viável. Deve ser utilizado para distâncias superiores a 500 km, inferiores a 1.000 km. Então é aquele negócio. Aonde o caminhão não vai mais, joga para o trem, porque o trem vai carregar uma quantidade absurda, num tempo melhor do que o caminhão, uma quantidade maior. Vamos pegar aqui, por exemplo, o que acontece em Cristalina? Pessoal, carrega soja de Cristalina até Araguari, que dá mais ou menos essa faixa de quilometragem, chega lá, descarrega. Ou seja, um caminhão que chega lá é descarregado. Esse um caminhão é embarcado no trem. Vamos colocar aqui, gente, que um vagão carrega 3, 4 caminhões. Eu não sei o valor exato, mas carrega 3, 4 caminhões. Aí cada vagão de quanto de soja vai carregar. Pega aquilo lá tudo, gente, e manda para o Porto de Santos. É mais rápido, é mais barato, vai mais produto e evita que aquele caminhão saia de Cristalina para o Porto de Santos. Não flui. É muito longe, precisaria de muito caminhoneiro. Igual eu falei para vocês, o milho para o Espírito Santo. O
que acontece? Normalmente as empresas trabalham com duas equipes. Uma equipe que vem na segunda e a equipe que vem na terça. Porque senão não dá conta, senão ficaria um dia parado, tipo, perderia a terça-feira. Então eles têm duas equipes. Para a soja começar a ter que ser da mesma forma, e não é fácil. E a gente tem que pensar o seguinte: não é só minha empresa, não existe só eu de produtor rural, são vários. Então, por exemplo, onde eu trabalhava, se ia de média de 10 a 15 caminhoneiros por dia carregar soja. Aí imagina, não é um fazendeiro só. Vamos colocar que tem 50. Cada um com a sua quantidade. Tem fazendeiro que é um caminhoneiro por dia, tem fazendeiro que é 10, tem fazendeiro que é 20, 30. Vai do seu porte, do tanto que eles conseguem embarcar naquele dia. Fazendeiros grandes carregam até 30 caminhões por dia, 50 caminhões por dia. E haja motorista para isso, gente. E a gente pensa, a cidade aqui é uma cidade, não é tão grande assim para falar que tem esse tanto de motorista. Não tem. Então tem que se dividir os motoristas. Tinha dia, gente, que não dava motorista nenhum. Tinha dia que a gente ligava o dia inteiro. Ia um, ia dois, chegava um, dois no final do dia. Porque eles iam todos para uma fazenda, depois voltavam para outra. Tinha questão de frete, por exemplo. A minha fazenda não está vindo ninguém para minha fazenda. Eles aumentavam R$ 1 no frete, chovia de gente. Aí depois eles reduziam o frete de novo. Aí sumia. Então as transportadoras também fazem esse equilíbrio. Ah, ninguém quer ir para aquela fazenda, aumenta um pouquinho o frete. Beleza, está chovendo de gente lá agora, vamos reduzir o frete de novo, vamos aumentar para outra. Aí sempre tem essa jogada. Mas aqui é para a gente entender o seguinte: não é viável mandar soja de Cristalina para São Paulo, é muito longe. O que faz então? Manda para Guari, que é mais perto, eu acho que dá uns 400 quilômetros, mais ou menos. Chegou lá, descarrega tudo, embarca no trem e o trem vai para o Porto de Santos. Chegou no Porto de Santos, gente, vocês não têm noção. Um vagão de um navio ali, gente, cabe muita soja. Na live que eu passei sobre logística no meio do setor agrícola, eu falava ali, se não me engano, é 50 mil toneladas de soja que leva um vagão, gente, de um navio. É muita coisa, gente. 50 mil toneladas, gente, dá o que? Dá uns 1.000 rodotrem. Rodotrem pega 50 toneladas, gente. É muita coisa, é muito caminhão. Temos aqui o transporte aéreo, que são cargas leves. Não tem como você levar, por exemplo, 50 toneladas em um avião. É algo mais equilibrado. O que a gente pode levar em avião, então? Vai levar soja em avião? Não vai. O que a gente vai levar? Eletrônicos, notebooks, celulares, outros tipos de eletrônicos, materiais mais leves e de maior valor agregado também. Por exemplo, cargas de televisores, cargas de celulares, porque são coisas menores, mais leves e mais caras. E a distância também é acima de 1.000 quilômetros e menor tempo para entrega. Hoje, essa distância não é bem de 1.000 quilômetros, porque estuda-se fazer, eu já falei para vocês, a Amazon, o Mercado Livre, junto com a empresa Azul, eles querem fazer uma parceria para mandar mercadorias, por exemplo, de São Paulo direto para Brasília todo dia. E a gente sabe que da de São Paulo para Brasília, acho que a média de uns 700 quilômetros. Não chega a dar os 1.000. Só que é algo assim que vai agregar valor para a Azul. Tanto que as viagens de passageiros estão reduzidas. E outra, os aviões têm compartimento para isso. Não custa nada. Eles viajam de São Paulo para Brasília o tempo inteiro. São vários voos no dia fazendo isso. Não custa nada botar uma carga aí, vamos colocar um fardão desse aí, de mercadorias que foram vendidas em São Paulo, entregar para Brasília e Brasília chegar a distribuir aqui para nós do entorno. Temos o aquaviário também. Cargas diversas. Tendência containerizada. Face a rapidez na movimentação de embarque e desembarque, garantindo a qualidade do produto até o seu destino. Isso aqui precisa de uma logística. A gente vai ver que o aquaviário é o menos usado no Brasil. Por quê? Precisa se trabalhar as linhas de rotas. Aqui a gente está vendo, vocês estão vendo essa foto aqui, uma pequena embarcação com uma extensão gigante. Ali pode-se colocar vários containers, container de soja, container de vários produtos.
prazo de entrega bem equacionado e valor do frete consideravelmente aceitável. Dutos, produtos especializados na forma de gás, líquida e granulada, no sistema pipeline, com terminais e rotas fixas. Então, são aqueles canos, gente. É um cano que atravessa Goiás até São Paulo, por exemplo. Ali está fazendo o quê? Transferindo gás, transferindo algum tipo de produto líquido ou granulado e assim por diante. Transfere grande quantidade de produto. Que a gente tem uma fotinha bem pequena aqui e alguns tipos de dutos também. E aí, como que tá as rodovias no Brasil? Aqui, gente, a gente tem uma breve pesquisa feita em 2004, onde 74,7% das estradas brasileiras estavam em estado precário. Atualmente, em 2019, gente, esse número reduziu para 59%. Então, hoje, 2019, né? 2020 ainda está sendo calculado. 2019, considera-se que 59% das estradas no Brasil estão em estado precário. Diminuiu bastante, mas ainda tem muito a diminuir, concordam? A CNT estima a necessidade ainda de 38,6 bilhões de reais para a reconstrução e restauração das rodovias brasileiras. É muito dinheiro envolvido, gente. 38 bilhões de reais é muito dinheiro. É o que se calcula para consertar essas 59% das rodovias. Atualmente, no Brasil, a gente tem também a seguinte questão: rodovias pavimentadas. Olha só, nós temos aqui 1.349.474.000 quilômetros de rodovias não pavimentadas, gente. Então, sem asfalto, sem sinalização, rodovias em péssimo estado, gente. É muita coisa. 213 mil quilômetros pavimentados. Olha só, gente, no Brasil, a gente tem apenas 213 mil quilômetros de estrada pavimentada com qualidade de se dirigir, dando um total de 1.719.000 quilômetros de estrada no Brasil. Hoje nós movimentamos, em fevereiro de 2019, uma média de 485 milhões de toneladas no Brasil, gente. Isso aqui são o quê? Ônibus, caminhões, veículos, automotores de cargas movimentaram então 485 milhões de toneladas no Brasil em 2019, gente. Olha o tanto que a gente movimenta no Brasil. Já em contrapartida, nós temos as rodovias, as ferrovias, extensão de malha ferroviária. Nós temos um total de 30 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, sendo que concedida 29.074 quilômetros de rodovia. Esse concedido aqui, então, é que está sendo trabalhado, que foi concedido, por exemplo, tem concessionárias trabalhando e se movimenta 29 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Em se tratando de ferrovias, nós temos 493 milhões de toneladas movimentadas através de ferrovias. Então, olha só o tanto que a gente movimenta. Ferrovias está ganhando pouca coisa de caminhões. Estão vendo? Olha o grave problema das nossas ferrovias no Brasil hoje. Velocidade média operacional no Brasil, 22 km por hora. Então, imagina, gente, um trem sai de Araguari para São Paulo a 22 km por hora. É muito lento, gente. Ainda assim, é 22 km por hora constantemente, sem parar, sem pedágio, sem parar por engarrafamento, sem parar no trânsito, é 22 km por hora ali o tempo inteiro. Diferente do caminhão, você pode botar 80, botar 60, porém, às vezes você vai parar no pedágio, vai parar para descansar, vai parar para dormir, vai pegar trânsito pesado, vai pegar engarrafamento. Só que assim, se brincar, o caminhão ainda é mais rápido. Contra, nos Estados Unidos, gente, os trens andam em média 80 km por hora. Olha a diferença, gente. Imagina no Brasil, se a gente conseguisse colocar os trens para andar 80 km por hora. Ia ter uma revolução, gente. Ia dobrar isso aqui, esse valor aqui tranquilo. Tranquilo, gente. Mas a gente ainda tem esse defeito.
A nossa malha ferroviária é de 30 mil quilômetros. O traçado da malha é 30% mais longo que o das rodovias, sinuosidade, fortes rampas, por isso que é algo mais lento, então tem muita sinuosidade, tem muitas rampas, subidas. Velocidade média dos trens de apenas 22 km, contra 80 km por hora dos trens americanos. Distância entre trilhos, diferente entre trechos da malha. Nós temos ainda média de vagões no Brasil, 67 mil unidades. Locomotivas, 2.371 locomotivas no Brasil. Isso 2005. Frota ferroviária 2019. O número de vagões quase dobrou, foi para 100.158 unidades. E o número de locomotiva aumentou para 3.688 unidades. Vamos ver o aquaviário. Nós temos aqui que o setor aquaviário ele cresce 20% ao ano, então é algo que está melhorando. Extensão da malha rodoviária brasileira é de 41.795 mil quilômetros, porém, a gente só utiliza 19.464. Gente, isso há 10 anos atrás, a gente usava mais ou menos 9 mil quilômetros. Então, aumentou e muito, gente. Mas ainda precisa aumentar bastante. Olha só, de 40 hoje a gente está chegando na metade. Se a gente tem uma extensão de 41 mil quilômetros, a gente só está usando 19. É muito pouco. Por que que isso acontece, gente? Projeção. Tem lugares que o rio fica muito estreito, ou que tem pontes que foram mal feitas, não dá para passar embarcação, aquelas pontes muito baixas, ou até mesmo uma passarela, alguma coisa assim, mal feita. Não dá para você passar de barco. Fica inviável. Isso aí, gente, demanda logística. Precisaria aumentar os rios em determinados lugares, aumentar a profundidade em outros, aumentar a largura em outros, cada um aumentar, fazer algum tipo de trabalho que demanda muito dinheiro, muito tempo e o pessoal, de certa forma, não está tão interessado em investir nessa questão. Cargas transportadas, 108 milhões de toneladas, enquanto caminhões e trens é 498. O movimento de carga é muito baixo, se comparado com o tipo de transporte, certo? O Brasil é um dos países que menos usa o transporte hidroviário. O uso das hidrovias nunca foi uma prioridade. Foi construída uma série de obras que atrapalham a navegação, que eu acabei de falar para vocês. Tem hidrelétricas que atrapalham, tem usinas, tem pontes mal feitas, foram feitas sem projetar. Preocupação não, precisa passar carro aqui. Fizeram pontes muito baixas. Tudo isso atrapalhou o projeto para se ter uma boa logística hidroviária. E hoje não tem interesse, pois vou quebrar essa ponte e fazer outra mais alta. Não é viável, vai gastar milhões de reais para fazer uma ponte. Pontes que dificultam passagem, falta de eclusas e muitas usinas hidrelétricas, o que eu acabei de citar para vocês. Tudo isso são problemas. Imagina o seguinte: um rio, muitas vezes, ele, de certa forma, ele quase que morre quando chega na usina hidrelétrica. Ele não vai morrer, porque chegou na usina, vai ter a passagem, a usina vai segurar a água até tal nível. Acima de tal nível, ela começa a escorrer e o nível continua, e o rio continua. Então a usina ela libera pouca água e ela segura muita água. Como que um trem vai passar onde tem usina? Como que um navio vai passar onde tem usina? Não tem como. Então o que teria que ser feito? Um desvio ali onde tem as usinas hidrelétricas. E isso não é interessante, porque se tem usina, precisa segurar água. Como você vai fazer um desvio ali? Não vai segurar água nenhuma na usina. Fica ruim. E não tem como os navios passar onde tem usina. Essa é a grande questão, gente. Sobre os portos. Nós temos hoje uma extensão de costa marítima, 8.500 quilômetros, que abrange 17 estados e mais de 400 municípios. Nós temos muitos portos, então, no Brasil. Isso que é para vocês terem noção, gente. Plataforma continental. Então, olha só. Pegando dessa linha azul aqui, bem fininha, vocês podem ver que ela pega o Brasil ali de ponta a ponta, quase
perto ali da Amazônia, Porto Velho, até o Rio Grande do Sul, gente. Atravessa o Brasil. Tudo isso, gente, é a nossa costa. Aqui a gente tem uma movimentação marítima. A hidrovia que a gente estava falando no slide anterior, ela vai cortar o Brasil, por exemplo, usar o Rio São Marcos, Rio São Francisco, Corumbá, por exemplo. Aqui agora a gente está falando de ir pelas costas marítimas. Nessas costas marítimas, temos diversos portos. Agora vocês vão olhar aqui os pontos verdes. Esse ponto verde com uma âncora. Cada um desses, gente, é um porto. Então nós temos porto em Porto Velho. Nós temos aqui, a imagem está ruinzinha, mas é só para vocês verem que tem bastante, em todos os lugares. Fortaleza, Salvador, nós temos do Rio de Janeiro, temos o Porto de Santos e entre outros portos. Então, cada um aqui, gente, é um tipo de porto. Então, tá vendo quantos portos a gente tem? Todos esses, claro, a gente pode ir de um para o outro, ou pode, por exemplo, sair de Porto Velho direto para Porto de Santo. Aí depende do interesse de cada um. Aqui, gente, se faz necessário a gente entender o seguinte: cabotagem. Cabotagem é um tipo de modalidade de transporte. Como funciona isso? Ela é a navegação entre portos do mesmo país. Vamos pegar aqui então, para entender. Do Porto Velho até o Porto de Santos, eu posso usar a modalidade de cabotagem. Por quê? Eu estou indo de um porto a outro dentro do mesmo país, certo? E se contrapõe a navegação de long curso, que é realizada entre portos de diferentes países. Então, por exemplo, Porto de Santos até o porto lá dos Estados Unidos, não se pode fazer cabotagem. A cabotagem ela acontece dentro dessa linha azul, dentro da costa brasileira. Então, toda a carga que eu transportar dentro da costa brasileira, posso fazer cabotagem, que sai mais barato. Mas a partir do momento que eu saí da costa brasileira e fui para outro lugar, Japão, Chile, China, Estados Unidos, não dá para fazer cabotagem mais. Ela é considerado um modal promissor, tendo em vista que o Brasil possui uma extensa costa navegável. Tá aqui, para vocês verem, é gigante a nossa costa marítima. E as principais cidades, polos industriais e grandes centros consumidores se concentram no litoral ou em cidades próximas a eles. Então, por exemplo, em vez de eu mandar de caminhão mercadoria de Santos para o Rio Grande do Sul, eu mando de navio. É mais rápido, mais barato, mais seguro. Olha só, a preferência pela cabotagem. Ela apresenta uma grande economia quando se trata de distância acima de 1.000 km, chegando a reduzir os fretes em 50%. Imagina o seguinte, você sai de São Paulo para o Rio Grande do Sul de caminhão, você vai gastar muito com frete. Se você for de navio, sua mercadoria vai ocupar um espaço muito pequeno no navio. Você não vai pegar trânsito, não vai pagar pedágio. Você pode reduzir metade do valor do frete. Isso é ótimo, gente. Como o transporte aquaviário é menos sujeito a roubo de carga, as alíquotas de seguro também são mais baratas e os produtos não sofrem danos durante a viagem. É muito melhor. Aqui nós temos o panorama de cabotagem. Evolução do número de navio porta-container na cabotagem. Em 1996, a gente tinha uma média de 2 navios. 99 mudou para 8, 2002 para 10, 2008 para 17, 2019 a gente tem mais de 29 navios trabalhando nesse sentido, gente. Então aqui, gente, mudou muito. Isso aqui, gente, ajuda muito, tá bom? Nós temos aqui ainda, o Brasil possui 4 hub port, que são portos concentrados de carga, que aqui a gente pode trabalhar o seguinte, vocês viram que tem vários portos, certo? Mas a gente tem os 4 principais, está pegando aqui todos eles. Então temos Suape, temos o Sepetiba, Rio de Janeiro, temos o Santos, de São Paulo, que é o mais famoso, e temos o Rio Grande do Sul. Cada um aqui, gente, consegue fazer uma viagem assim. Então, por exemplo, eu não vou usar aqui cada um desses portos aqui, vou fazer uma parada em cada porto. Às vezes não fica tão viável. Possa ser que tenha navio menor que faça isso. Mas navios grandes, desse porte aqui, não compensa. Você trabalha só a rota dos 4 principais
portos, que vai pegar aqui o Nordeste, o Norte, vai pegar o Rio, São Paulo e o Rio Grande do Sul. Bem mais tranquilo. Aqui nós temos os 10 melhores portos do Brasil. Para você saber, em primeiro lugar, nós temos o Porto de Santos, que é um porto de grande porte. Tem participação no comércio exterior em 34,8%. É o porto que mais manda mercadoria para fora. Em segundo lugar, nós temos. Agora eu não estou. É de São Paulo também. Tá ruimzinho o slide. Em terceiro lugar, nós temos o Rio de Janeiro. Movimentação fora 6,5. Esses aqui já trabalham no setor regional. Santos trabalha a nível nacional. Nós temos os portos que trabalham a nível local. Nós temos aqui Rio de Janeiro, Santa Catarina, em quarto lugar. Rio Grande, em sexto lugar. Que o slide está ruim para mim enxergar também, mas temos aqui é só para vocês terem uma noção. A hora que vocês imprimirem, vai estar melhor. Deixa eu ver aqui se melhora aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Santos, Paranaguá, que é do Paraná, em segundo lugar. Terceiro lugar, Rio de Janeiro. Quarto lugar, Itajaí, Santa Catarina. Quinto lugar, Vitória, Espírito Santo. Sexto lugar, nós temos Rio Grande. Sétimo lugar, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Depois nós temos Salvador, Bahia. Manaus em nono lugar. E Aratu, Bahia, em décimo lugar, gente. Tudo isso aqui são os 10 melhores portos do Brasil. Para vocês terem uma noção aqui sobre os portos do Brasil, movimentação portuária, gente. Mais de 460 milhões de toneladas apenas no primeiro trimestre de 2014, gente. Isso aqui, gente, é muita coisa movimentada. Isso aqui em 2014, tá? Então imagina o seguinte, trem a gente movimenta 2019 485, caminhões 465 mais ou menos. E em 2014, só de navio foi 460 milhões de tonelada. Longo curso. Longo curso é o que então? Brasil, Estados Unidos, Brasil, Japão, 337 milhões de toneladas. Cabotagem, 102 mil toneladas, gente, só dentro do Brasil. Navegação no interior, 17 mil toneladas. Houve um aumento de 4,9% em relação a 2013. Estamos finalizando aqui. Nós temos então agora, finalizando, o aéreo. Hoje, nós temos, 2019, no Brasil, aeroportos domésticos, 28 aeroportos espalhados pelo Brasil. Aeroportos internacionais, nós temos 34 aeroportos internacionais. Aerodromos e pequenos aeroportos, nós temos mais de 2.619. São aqueles, às vezes, são uma pista de pouso, um aeroporto assim, bem simplesinho, para estacionar, por exemplo, tá vindo o governador para Cristalina. Tem aquele aerodromo ali pequenininho só para aquele jatinho estacionar aqui no Brasil, aqui na minha cidade. Isso aqui contando, então, nós temos 2.619 aeroportos pequeniníssimos, aerodromos no Brasil. Vamos lá para o tipo de movimentação. Domésticos, através de números de pousos e decolagens. Domésticos internacionais. Nós tivemos aqui, gente, mais de 1.765.000 voos, sendo 116 mil internacionais e 1.649 dentro do Brasil, voos domésticos. Movimentação de cargas em toneladas. Nós tivemos 657 mil toneladas entre voos domésticos dentro do Brasil e internacionais 557 mil toneladas, dando um total de 1.214.000 toneladas. Movimento de passageiros. Nós tivemos voo doméstico mais de 61 milhões aqui de passageiros em voos domésticos, 9 milhões de passageiros em voos internacionais, um total de 71 milhões de voos no geral. Sobre o aéreo, a grande característica de se usar os aviões são que velocidade.
Primeira coisa, tempo. Você está matando o tempo, é muito rápido. Oferece tempo em trânsito mais rápido que qualquer outro modal, com certeza. Para a maioria das empresas aéreas, o tráfego de cargas era considerado o de tráfego de passageiros, inibindo o crescimento de segmentos de cargas neste modal. O foco, antigamente, era totalmente em passageiros. Hoje a gente já vê que se mudou muito para fazer um equilíbrio entre passageiros e cargas. Tanto que já tem a modalidade lá entre a Azul e o Mercado Livre, que eles querem fazer uma parceria para aumentar o número de cargas. As empresas aéreas demonstram a intenção de disputar esse mercado com outros modais. Aqui a gente tem uma breve fotinha, só para vocês verem, então, um tipo de carregamento acontecendo ali em uma aeronave. Tranquilo? Aqui a gente tem um breve resumo dos tipos de cargas. Vamos lá. Rodoviário, gente. Em milhões de TKU. O que é TKU, gente? TKU ele é um tipo de, como eu posso dizer assim, tonelada útil. Toneladas útil. Por quê? Tem tonelada, por exemplo, movimentou, vamos supor, 1 milhão de toneladas, porém, desses 1 milhão, só 500 foram úteis. Então, se considera como TKU. Então, gente, rodoviário teve uma movimentação de 485 milhões de toneladas, representa 61% dos modais, das movimentações. Aqui a gente teve um total de 794 milhões de toneladas. Desses 794 milhões, 61% foi através de rodovia, 20% através de ferrovia, representando 164 milhões de toneladas. Aquaviário, 108 milhões de toneladas. Dutoviário, que a gente mal ouve falar, a gente teve uma representação de 33 milhões de toneladas, frente a 3 milhões de toneladas em aeronaves, representando então 100% de participação. Aeronave, o aéreo mais baixo, rodoviário continua sendo o melhor e mais movimentado, melhor não, mas o mais movimentado no Brasil. Melhor para nós seria o ferroviário a partir do momento que se aumentasse também a quantidade de linhas de ferrovias e se aumentasse a velocidade das locomotivas. Aí sim seria o melhor. Para nossa reflexão, acredito que um dos maiores riscos da vida é nunca arriscar. Então a Oprah venceu a pobreza na infância, venceu preconceitos, abuso, demissão para chegar ao cargo de apresentadora do programa de maior audiência da TV. Então a Oprah ela é praticamente até hoje considerada a mais famosa apresentadora de televisão da América. Isso aqui, então, nos Estados Unidos ali, gente, ela é famosíssima. E começou com pobreza, preconceitos, abusos, demissões injustas, mas ela chegou ao sucesso. E a dica que ela dá para nós é que a gente não deve ter medo de arriscar, gente. O maior risco da vida é não arriscar, é não ter a coragem de enfrentar os problemas, de encarar a vida. Se acomodar, isso é muito difícil. Gente, o primeiro passo é levantar. O primeiro passo, de fato, é dar esse primeiro passo. Porque às vezes a gente fica que nem uma estátua, a gente tem medo de dar o primeiro passo. E é importantíssimo a gente se mover, a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo, a gente arriscar. Quem não arrisca, gente, nunca vai chegar a lugar nenhum, é preciso meter as caras mesmo. Tranquilo, pessoal? Nossa aula está finalizando. Agora, nossas aulas nesse mês de novembro, dezembro eu não sei se vai manter, mas em novembro a gente vai ter só uma aula por semana. Algumas aulas vai ser aula e atividades, outras só aula. Aí eu vou comunicando vocês no grupo também, tá bom, pessoal? Fica aqui então meu desejo, bons estudos para vocês. Estou à disposição. Dúvidas, podem mandar mensagem. Qualquer coisa, contem comigo. Até a nossa próxima aula, pessoal.